Meus irmãos, hoje começamos uma série sobre as faces de Jesus. Por que a gente vai falar sobre as faces de Jesus? Porque Jesus, nosso Deus, Senhor, Salvador, Ele tem várias nuances. A Bíblia fala dele como com vários adjetivos. Ele tem muitas qualidades. O Senhor Jesus, a gente não consegue defini-lo apenas como uma coisa só. Normalmente na igreja nós o chamamos de Senhor, de Salvador. Nós chamamos assim, Jesus, Senhor e Salvador. Aqui também, né? Aqui na frente, aqui, por favor, já vamos entregar para vocês. Jesus, Senhor e Salvador. Mas a Bíblia fala que Jesus é muito mais que isso. Então nós escolhemos 4 temas para tratar de agora até o domingo de Páscoa, a respeito de Jesus, sobre como nós podemos olhar para Ele, a maneira como a Bíblia fala a respeito dEle, não é do jeito que a gente quer ver Jesus, não é isso. Nós não podemos pegar Deus e querer colocá-lo da nossa maneira, do nosso jeito, encaixar dentro das nossas manias. Nós não podemos fazer isso. E nem conseguimos fazer isso, de forma alguma. O que nós queremos é apenas ver na Bíblia, na sua palavra, o que ela diz a respeito de Jesus. E ela diz muitas coisas, mas nós escolhemos 4 para conversar sobre elas com você nos próximos 4 domingos, começando hoje. Então, por isso, o nome da nossa série, Faces de Jesus. E a primeira delas, nós vamos estudar sobre o Jesus que é acolhedor. O Jesus que é acolhedor. Abra sua Bíblia, por favor, se você puder, em Mateus capítulo 11. Mas antes de você ler o texto da Bíblia, tem um vídeo que está ali no ponto já para ser colocado, que eu queria que você parasse e prestasse atenção nele, só para a gente iniciar aqui essa conversa, tá bom? Presta atenção nesse vídeo aí. 아까 걸어서 걸어? 이거지라? 어디가 다 입었다. მურაბირო წამისვათ და ჭურჭყანი რომ აცვია მეწყენა
Lali. Tadi semua nama. Amém. Vamos dar prosseguimento aqui. O vídeo é só para ilustrar como que nós tratamos as pessoas e nós as avaliamos sempre, ou na maior parte do tempo, baseado naquilo que a gente consegue enxergar delas. Se as pessoas falam as palavras certas para a gente, se elas dizem aquilo que a gente gosta de ouvir, que a gente está acostumado a ouvir, nós não temos dificuldade de aceitá-las. Mas se elas aparecem para a gente de uma outra maneira, de uma outra forma, aí que a gente não gosta, que a gente reprova, a tendência é a gente rejeitar a pessoa. Vocês viram, era uma criança que trabalhando, fazendo um papel de criança limpa e criança suja, era a mesma criança e que no mesmo ambiente foi tratada de maneiras diferentes. Porque nós não queremos misturar, às vezes, nós não queremos ser misturados com alguns tipos de pessoa. Mas o que isso tem a ver com o que a gente vai estudar hoje? Porque hoje nós vamos ver a face acolhedora de Jesus. Hoje nós queremos ver o que a Bíblia fala de Jesus como aquele que nos acolhe, não quando nós estamos arrumadinhos, perfeitos, bonitinhos, enquanto estamos numa situação aceitável ou bonita, agradável, cheirosa. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa semana em São Paulo, teve uma hora que a gente saiu de uma padaria e um mendigo, é muito comum lá, né, em São Paulo. Ele quis conversar com o Jack Stone, que é aquele que pregou aqui no domingo à noite. E ele tinha ficado para trás, porque normalmente ele ficava para trás mesmo, né? A gente vai andando e ele vai ficando para trás. Aí o mendigo parou para falar com ele. E a gente deixou, assim, fomos seguindo, estava quase chegando no hotel. Aí quando nós subimos, o Jack Stone chegou lá dentro do quarto falando assim, eu fiquei tão feliz de dar um abraço naquele mendigo, o problema é que eu vou ter que tomar um banho, porque eu estou na coceira tremenda agora. Eu peguei uma coceira enorme dele. Eu falei, mas banho resolve, isso é o de menos, né? Fecha o parênteses, nós temos facilidade de escolher as pessoas que são do nosso agrado. Jesus olha para a gente, ele não vê uma criança arrumadinha, ele não vê uma pessoa boa. Eu acho interessante a gente observar isso. O texto vai ser projetado aí, por favor. Mateus capítulo 11, verso 28, um verso bem conhecido, está ali. Vamos ler todos juntos, meus irmãos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a cara, essa é uma das faces de Jesus. Um Jesus que nos acolhe, que nos chama para perto dele, que nos convida a entrar, a ficar nos seus braços, a ficar perto dele. Não porque nós tenhamos alguma coisa para oferecer, não porque a gente deu um capricho no visual, deu um tapa no estilo, de forma alguma. Ele faz isso principalmente quando nós estamos cansados, sobrecarregados, quando a gente não tem como resolver as coisas que estão acontecendo com a gente, com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho, porque é próprio de Jesus ser acolhedor, e não ser aquele que separa, que espalha, que divide, que escolhe de acordo com aquilo que pode ser oferecido a ele. Não é um negócio. Certa feita, um dos discípulos chegaram para Jesus, achando que estavam fazendo muita coisa, e falaram, olha, nós escutamos pessoas falando a respeito do Senhor, mas eles não são aqueles que andam conosco. Ué, como é que você sabe disso? Ué, perguntei para eles se eles eram calvinistas, eles falaram que não eram. Perguntei se era presbiteriano, eles falaram que não era. Então nós mandamos eles calar a boca. E aí Jesus virou e falou assim, vocês fizeram errado. Quem não a espalha, ajunta. Quem está falando bem de mim, deixa quieto, deixa continuar assim. Porque Jesus é aquele que
consegue abrir os braços e alcançar todas as pessoas de todos os tipos. O nosso Jesus é um Jesus acolhedor. O fato de nós estarmos aqui nessa noite não é prova de que nós fomos muito inteligentes, muito espertos, porque a gente, de alguma maneira, fez tudo certinho essa semana, mas é porque Ele, mesmo sabendo das nossas debilidades, Ele resolveu nos acolher. Aliás, nós não precisamos pensar muito longe, talvez se a gente fizer uma conta apenas de 24 horas, de agora até as 19 horas e 54 minutos do dia anterior, já daria material suficiente para a gente perceber que nós não merecemos estar na presença de Jesus, mas Jesus é acolhedor. Ele fala para mim assim: vinde a mim, venha a mim. E aí eu quero considerar com você o primeiro ponto, sobre Jesus. Nós vamos falar só sobre Jesus, porque Jesus é o mais importante para nós. Ele é um Jesus que acolhe a gente não porque nós temos coisas para oferecer, não porque isso traz para Ele um tipo de status, porque a Bíblia fala que Jesus é rejeitado várias vezes, em vários momentos Jesus foi rejeitado, contudo, mesmo sendo rejeitado, maltratado, sendo cuspido, sendo tido como uma praga, como uma coisa ruim que estava acontecendo, Ele ainda em si, por sua natureza ser assim, por isso fazer parte da sua face, ser acolhedor, porque isso faz parte do que Ele é. Ele continuou olhando para as pessoas cansadas, trabalhadoras, sofridas, incapazes de resolver sua própria vida e dizendo: venham a mim porque eu posso resolver isso. Então nós não estamos falando aqui de um Jesus que fala de um ambiente tranquilo, sossegado, não, mas daquele que está vivendo momentos complicados, sendo rejeitado, sendo tratado como um culpado, como um Deus falso, como um homem mentiroso, como um enganador, um cachaceiro, um beberrão. É assim que eles tratavam Jesus. E mesmo sendo tratado assim, ele consegue ser acolhedor. Ele não deixa que as amarguras daquele momento ali, que as ferpas, que as agulhadas, que os tratamentos ruins o contaminem, o amarguem também, o deixem torto, machucado a ponto de não tratar as pessoas do jeito que Ele é, porque Ele tem uma postura. O nosso Jesus é um Jesus acolhedor. É esse Jesus, meus irmãos, que faz diferença na vida sua e na vida de qualquer pessoa que você conhecer no planeta Terra. Nós não precisamos de um Jesus super inteligente, mestre das emoções, mestre do carinho, mestre não sei do que, mestre da pedagogia, nós não precisamos disso. O que nós precisamos para salvar a nossa vida, para sermos recebidos nos seus braços, é olhar para Jesus e saber que Ele nos acolhe do jeito que nós somos. E é fato, nós não sabemos o que nós somos direito, nós temos dificuldade com isso, mas continua pensando comigo aqui, um Jesus acolhedor, que conhece o seu propósito diante do Pai, que está atento àquilo que Deus o mandou fazer e não teme obedecer a ordem de Deus até as últimas consequências. Trabalha para fazer aquilo que veio fazer mesmo, não muda de ideia no meio do caminho, não desiste, não deixa de perseverar na sua função, na sua missão. Esse Jesus que nós precisamos abraçar. É no colo dele que a gente precisa se jogar o mais rápido possível, porque é com ele que nós vamos aprender a não desistir tão cedo, tão rápido, tão depressa das missões, das atitudes, das responsabilidades que Ele colocou sobre mim, que Ele colocou sobre você. Às vezes o que está pesado nas costas da gente, a gente chama de trabalho. Às vezes o que está pesado nas costas da gente, a gente chama de família. Às vezes o que está pesado nas costas da gente, nos atrapalhando a andar, nós chamamos de casamento, nós chamamos de amizades, nós chamamos de emoções, nós chamamos de um monte de coisa. O fato é que não importa
o peso que está na sua mochila, a canga que você tem sobre os ombros, o jugo que você está carregando. Jesus está falando para você que Ele é um Deus acolhedor e que Ele pode mudar a história da sua vida, Ele pode fazer você sair daqui diferente a respeito disso. Quem tem todo o poder para receber e fazer tudo o que quer. É interessante, meus irmãos, eu acho muito legal. Olha, dá uma olhada na sua Bíblia, você vai perceber o verso 27, nós lemos o 28, né? Mas dá uma lida no verso 27, que você vai perceber como que é a ação de Jesus com respeito a poder, a ter coisas, a ter capacidade. Porque quando eu olho o verso 27, eu falo assim, poxa, Jesus podia ser, então, bem arrogante. Ele poderia se comportar de uma maneira bem abrupta, algo que pudesse alavancar, podia ser como um rolo compressor passando em cima das pessoas, mas ele não. Ele faz diferente. Eu não sei se vai dar tempo dos irmãos lá em cima postarem isso. O verso 28 do capítulo 11 mesmo. Se der tempo, coloca aí, fazendo favor, porque é aquela história, enquanto o pessoal lê, a gente bebe água, né? Para poder continuar falando. O verso 28 vai falar que há um poder especial na mão de Jesus, e assim ele consegue, mesmo tendo esse poder, não se deixar levar por isso. Capítulo 11, verso 27. Vamos ler todos juntos? Ou vocês vão ler todos juntos, né? Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Olha só, eu passei uma vergonha tremenda domingo com o irmão que pregou aqui de manhã. Vocês lembram o que ele falou com respeito à água? Vocês lembram disso? Primeira coisa que ele disse, estou bebendo muita água, mas não é ressaca, tá? Vocês lembram? A minha está acabando, se alguém puder me ajudar aqui. E não é ressaca, tá bom? É só calor mesmo. Verso 28, presta atenção nisso. Só nessa frase aqui, tudo me foi entregue por meu Pai. Tá bom aí? O que é tudo? Tudo me foi entregue por meu Pai. O que é tudo? Tudo é tudo. Nada é nada. Mãe é mãe. Daqui a pouco alguém vai cantar a música do Titãs aí, né? Então, ou daquele outro que anda com girassol aqui do lado. Tudo é tudo mesmo. Não tem nada que foge ao poder de Jesus. Mas diferente de nós, que quando recebemos algum tipo de poder, de elevação, quando a gente tem alguma graduação no serviço, a gente se sente muito importante e a gente começa a querer pisar nas pessoas. Jesus, ao tomar consciência, ao falar claramente que Ele tem todo o poder, porque o Pai entregou todo o poder para Ele, Ele fala assim, vem a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque eu não tenho poder aqui para poder ficar arrotando isso na cara de ninguém. O poder que o Pai me entrega, que é todo o poder, não é para que eu possa ser maior do que você, querer ser melhor do que você, para que eu pise na sua cabeça, para que eu te humilhe, para que eu te trate com desdém, para que eu olhe para você assim meio com o olho atravessado, para que eu me sinta superior a você. Não, todo o poder me foi dado, e diante disso, eu sei que eu posso acolher todo tipo de pessoa e tratar com cada um de vocês. É assim que Jesus é, acolhedor. Bem diferente de nós. A gente, quando troca de camisa, já fica achando que está melhor, né? Já viu criança? Vamos citar o exemplo das crianças, elas não estão aqui, não podem se defender, então a gente fala sobre elas. Mas é um negócio que talvez alguns de nós se identifiquem com isso. Já viu criança quando ganha um brinquedo novo? Já viu? Sim ou não, meus irmãos? Sim? Já viu? Ganha um brinquedo novo, vai lá brincar e aí fica mostrando para o outro. Está vendo aqui meu carrinho? Ó? Esse aqui é a fricção. Ó. Esse aqui tem, não sei o que, controle remoto. A gente fica assim, a criança, né? A gente não, as crianças. E fica querendo ser melhor do que o outro.
E talvez a gente até escolha aqueles coleguinhas que a gente julga melhor que eles, que alguns ali, a gente faz uma separação, uma eleição, um compartilhamento ali, uma compartição, a gente fala, esses são mais chegados, esse não. Então, esse aqui eu deixo brincar, aquele ali eu não deixo brincar com o meu brinquedo. Agora, diferente disso, Jesus sabe que é todo poderoso, que tudo está nas suas mãos, e ele fala assim, pode chegar para perto de mim. De forma que eu não acredito de maneira alguma que se Deus tem dado alguma coisa para mim, para você, é para que eu fique arrogante, para que você fique arrogante. Fica atento. Se você é cristão, se você não é, você não vai entender o que eu estou dizendo. Mas se você é cristão, tudo que Deus tem colocado na sua mão é para te fazer ficar mais humilde, mais simples, e para você servir melhor. Todas as coisas que te pertencem não são suas, são dele, porque dele são todas as coisas. Se você quer parecer com Jesus, abra a mão e cuide de alguém. Chame para perto de você aqueles que estão necessitados, sem ficar olhando por cima. Não fica achando que o que você possui é mais importante do que o outro, porque isso aqui é uma bobagem. Seja isso, seja a chave do seu carro, seja o apartamento que você tem, isso não vale nada. Jesus tem todo o poder no mundo e Ele tem coragem de abrir mão disso tudo para cuidar de pessoas. É desse Deus que nós estamos falando, de um Deus que não está preocupado em ter status. Ele quer salvar vidas. Ele quer ver as pessoas perto dele sendo tratadas porque elas não têm condição de se salvar sozinhas. Você acha que uma igreja consegue te salvar? Fica ativo, fica esperto, acorda para a vida, larga de ser doido. Psiquiatra nenhum vai dar conta de resolver esse problema da sua cabeça se você continuar achando que você é alguma coisa. Nosso Jesus é um Jesus acolhedor, é um acolhedor que chama a gente para estar perto dele, que nos convoca para ficar perto dele, gente como eu, que é inquieta, que sofre, que se incomoda, que não dá conta de cumprir a própria agenda. Um tolo, que nem eu e que nem você, que não consegue cumprir nem os votos que faz. Tratamos coisas, confirmamos as coisas e mesmo assim nós vacilamos, nós escorregamos. Colocamos peso demais nas nossas costas, sabe por quê? Porque nós somos tão arrogantes, tão egocêntricos, que achamos que podemos fazer tudo. Que vamos ser capazes de desviar disso aqui. Eu não caio nesse problema aí porque eu sou capaz, eu sou mais esperto. Não é nada. Tu é um vacilão. A gente assume milhões de coisas, sabe por quê? Porque nós achamos que de alguma maneira a vida está nas nossas mãos. Eu resolvo a minha vida. Tem até umas frases que estão rolando por aí com movimentos feministas, né? Meu corpo... Quem completa aí? Meu corpo, minhas regras. Eu estava lá em São Paulo e a gente vê de tudo lá, né? O lugar que a gente estuda é perto do Mackenzie, faz parte do Mackenzie, mas não é do Mackenzie, é uma parte lá do Mackenzie. E aí é moçada o tempo todo, a gente sai para fazer lanche e vê de tudo, né? Eu lembro que essa semana eu estava assim, passando, vamos procurar um lugar para a gente comer ali assim e tal, e aí eu vi um monte daquelas caixas de isopor vendendo bebida alcoólica, aquela meninada de 16, 17, 18 anos. Eu falei assim, tem gente falando que o Brasil melhorou. Melhorou nada, isso está uma zona. E enquanto eu comentava isso com o pastor Léo, ele falou assim, isso é porque você não viu ali, ó. Aí que eu olhei para o lado, um sujeito acabando de acender um charuto de maconha, aquilo não é cigarro. Pela grossura do troço, é um charuto. 8 horas da noite, de frente a uma faculdade, uma universidade. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Ando mais um pouco e escuto uma conversa assim, que a gente, difícil para passar ali naquela calçada, né?
uma moça já falando com a fala um pouco embolada, que eu deduzo que já não era só por beber água, devia ter bebido alguma coisa um pouquinho diferente. Ela falando assim, a festa estava muito boa, mas só tinha, as meninas tudo eram homossexuais, só tinha eu que era meio hétero. Aí eu falei assim, parei, não vou nem tentar entender um negócio desse. Passei batido. Não era conversa comigo também, né? Conversa não é comigo. Nós estamos vivendo uma época que é assim. E as pessoas estão falando, meu corpo, minha regra, posso fazer do meu útero um lugar para sepultar alguém, porque eu não tive a responsabilidade de poder escolher tomar um remédio, usar um preservativo. Então eu posso escolher meu corpo, minhas regras. Algumas mulheres estão defendendo isso. O que tenho a fazer do meu corpo um túmulo? Mesmo que momentâneo, por alguns momentos. É meu corpo, minha regra. Uma ova, você não dá conta de nada. Você não é suficiente. Se você quiser se aproximar de Jesus, Ele está te chamando. Mas Ele está te chamando porque você está sobrecarregado, porque você está cansado, porque você não dá conta de resolver a sua vida. Lá em Tiago, depois você pode ler isso com calma, tinha uma galera lá que achava que podia, que detonava com as pessoas, que colocava julgo sobre elas, que falava para as pessoas que tinham que fazer isso e aquilo, e ninguém dava conta de viver daquele jeito, e Jesus falou assim, pode largar isso tudo, só tem que chegar a mim. É porque você não tem mesmo o que oferecer. Uma das maiores bobagens que a gente tem é achar que a gente pode oferecer alguma coisa a Deus para salvação. A única coisa que você pode oferecer para Deus diante da sua vida para salvação é entregar para Ele uma mão vazia, porque você não tem nada para oferecer para Ele. Eu vou oferecer para Jesus o meu histórico. Tenho sido um bom rapaz, um bom homem, um bom trabalhador. Não faça isso, hein? Ele não aceita. Ele não precisa disso. É um Jesus acolhedor. É um Jesus acolhedor que nos chama, tá? Ele chama por causa das nossas necessidades. E eu quero pensar com você aqui, nós já estamos caminhando para o final. Por que Ele nos chama, meus irmãos? Ele nos chama porque é natural de Jesus chamar pessoas. Porque Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Por isso que Ele nos chama. Ele não nos chama porque nós temos algo para oferecer, para negociar, porque nós vamos ficar bonitinhos, porque o nosso louvor vai ficar assim, que anjo vai ficar batendo palma, dando nota 10 para a gente. Eu imagino que algumas pessoas até acreditam que existe como é que chama aqueles programas mesmo de avaliação de cantores novos? Não é show de calouros não, uns que tem novo agora. The Voice. Aí tem The Voice Kids, tem The Voice não sei o quê. Aí tem gente que deve pensar assim, deve ter um The Voice gospel, né? Então quando a gente cantar e tal, vai pá, o anjo Gabriel vai bater o botão, vai rodar a cadeira, né? Nem sei se o Gabriel quer chegar na música, sei lá, qualquer um deles, né? Não importa, é só uma ficção mesmo. Não vai ter isso. Ele nos chama, não é por causa do que nós podemos oferecer a Ele, mas é por causa daquilo que nós precisamos. É por causa da nossa necessidade, porque é próprio de Jesus chamar pecadores ao arrependimento. Ele mesmo diz, quem quiser ter vida, que venha a mim. Lá no profeta Isaías foi dito, quem quiser beber, venha a mim e beba. Quem quiser comer, venha a mim e coma. Beba e coma, mate a sua sede, mate a sua fome, sem dinheiro e sem medida. Porque ninguém conseguiria pagar por isso. Você não tem como pagar isso. Os dízimos e as ofertas, o negocinho já saiu daqui, né? Mas tem um outro aqui, clone. Tem um clone dele aqui. Mas tem gente que acha que paga com esse negócio aqui, o que ele enfia dentro desse caixote aqui, porque ele está pagando alguma coisa. Você não paga nada com isso, meu. Esperto, não cai nessa onda, isso é onda ruim.
Isso aqui é só uma oportunidade que eu e você temos de ajudar na manutenção do reino de Deus, das coisas que estão acontecendo, do lugar que a gente frequenta e das obras que essa igreja aqui, que ela não é única, ela não é especial, a única certa, existe um monte de outras, tantas, mas é que você está vivendo, que você está convivendo, é a forma de você contribuir para que ela funcione melhor e alcance mais gente. Jesus não vê valor na gente, porque que a gente pode pagar, vê valor aquilo que Deus viu, porque Ele nos amou primeiro. Não tem algo em nós que possamos oferecer, Ele se oferece primeiro. Lá em Provérbios, capítulo 8, verso 31, diz que Ele tem um amor por nossa raça, que ele se alegrava com o mundo, com a humanidade que Ele criou. É Ele que quer nos ter perto dEle. É por isso que Jesus é acolhedor, não é porque a igreja é boa, não é porque os membros são fiéis, não é porque todos os frequentadores são assíduos, chegam no horário, não é porque somos uma comunidade de gente que se ama perfeitamente, que se abraça com carinho verdadeiro, porque se fosse por causa disso, ao invés de acolhedor, ele seria um Jesus batedor de pênalti. Tum! Ele ia dar bicudo na gente. Ele ia mandar a gente correr. Ele faz o que faz, porque Ele também é homem e sabe o quanto nós precisamos da salvação que só Ele pode dar. Ele experimentou isso na pele, na carne. Ele faz isso porque somente Ele pode nos dar descanso. Só Jesus pode fazer isso. Ele se deleita cada vez mais em ver pessoas se rendendo a Ele. A alegria, as parábolas, as histórias que a Bíblia conta, principalmente você pode conferir no capítulo 15 de Lucas. Você vai perceber que toda vez que algo que foi perdido é encontrado, ali a ilustração é do reino de Deus e de gente sendo achada, gente sendo encontrada. Cada vez que alguém é encontrado, seja a ovelha, seja a dracma, seja os filhos, acontece o quê? Festa. É um Deus que se alegra em ver gente se dobrando diante dele, falando assim, eu não sou nada, Senhor, mas eu sou teu agora, porque eu me aproximo do Senhor, não para poder dar carteirada, fala assim, que eu sou tanto tempo membro dessa igreja, ou da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou de qualquer outra igreja, porque eu já li a Bíblia tantas vezes, não me aproximo diante do Senhor, porque eu carrego um fardo pesado que eu não dou conta de carregar. Está doendo as costas. Dorflex já não está resolvendo. Torcilax só me faz dar sono, mas eu acordo com dor do mesmo jeito. Eu preciso que o Senhor alivie as minhas cargas, e só o Senhor para me acolher. Porque em todo lugar que eu chego, as pessoas só querem me receber se eu tiver alguma coisa para oferecer para elas. Se eu tiver com o perfume certo, com a roupa certa, com o calçado certo, se eu estiver tendo uma conversa certa, se eu usar o português da maneira que lhe agrade, que seja correto, aí eu sou aceito em determinados grupos, e por isso eu luto tanto, eu sofro tanto para poder participar de alguns grupos, mas o Senhor não, o Senhor pega pessoas que percebem que não dão conta, que não são nada, e fala assim, pode vir a mim, eu aceito você do jeito que você está. Ele sabe que a nossa felicidade verdadeira só pode ser encontrada nele. E eu quero concluir, meus irmãos, pensando com você a respeito disso. O que a gente vai fazer diante desse acontecimento? Jesus falou, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa verdadeira, é uma promessa honesta, é uma promessa simples, é um convite claro, é um chamamento direto, não tem intermediário, não tem atravessador, não precisa de ninguém para poder explicar isso. É um convite muito simples. O que eu e você vamos fazer diante disso? Diante desse convite sincero, eu creio que no mínimo que a gente pode fazer, que a gente deve fazer é atender esse convite.
Jesus está falando para mim hoje, vinde a mim. Você está cansado, está sobrecarregado? A gente se sobrecarrega de coisas que a gente nem imagina. Eu tive uma noite complicada essa que passou. E a versão oficial é, meu filho passou mal e não deixou dormir. Mas depois ele dormiu. Por que eu não consegui dormir depois? É porque ontem eu descobri algumas coisas que aconteceram, algumas injustiças, não aqui, tá, gente? Não precisa ninguém ficar olhando para o lado aí, procurando. E aquilo foi pesado demais para mim. Eu não dei conta, não. Aquilo me tirou o sossego, me tirou a paz, me tirou a alegria. Não foi comigo, não foi diretamente com alguém da minha família, não foi por minha causa, mas chegou nos meus ouvidos, eu fiquei sabendo. Foi com gente que eu amo, com gente que eu conheço. E eu fiquei me perguntando várias vezes, por que eu não estava lá antes? Por que eu não cheguei mais cedo? Por que eu não briguei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo outro? E eu perdi um bom tempo da madrugada, perdendo a paz e o sossego por causa disso. Sabe por quê? Porque nós temos a capacidade, eu já falei aqui, a arrogância, a estupidez de achar que a gente pode resolver tudo, de colocar tudo nas nossas costas, a gente fica enfiando tudo na mochila da gente. E eu não posso resolver isso. Mas por um tempo eu fiquei ali procurando jeito de resolver, eu vou entrar com documento, eu vou fazer alguma coisa assim, eu vou fazer alguma coisa assado. E aí quando eu leio o texto da Bíblia hoje para vocês e falo assim, eu preciso de novo, Senhor, atender esse convite, que fala assim, vem a mim, você está cansado? Estou. Está sobrecarregado? Estou. Vem que eu te alivio. Vinde a mim, todos, pode ser pastor, pode não ser, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É simples. Não precisa ser rico, não precisa ser pobre, não precisa ser grande, não precisa ser pequeno. Apenas precisa saber que está cansado, está sobrecarregado, que não dá conta, e por isso vai entregar-se diante do Senhor. É isso que nos convém, é só assim que nós encontraremos satisfação na vida. É desse Jesus que nós precisamos. Essa é uma das faces de Jesus que nós vamos estudar nos próximos domingos. A primeira é que Ele é assim, Ele é acolhedor. Não importa o jeito que você e eu chegamos aqui, se você reconhecer que precisa dEle, pode chegar perto dEle. Ele diz que vai tirar esse peso das suas costas, esse problema que está te atormentando tanto, que está latejando na sua cabeça, que está perturbando tanto a sua alma, que está tirando seu sono, que está te fazendo usar tantos remédios, são remédios, tantas drogas legalizadas, que são para o seu bem, quando você não tem uma outra solução. Mas algumas delas eu creio que são solucionáveis aqui, na palavra de Jesus. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Nós podemos vencer muito da nossa ansiedade, da nossa angústia, se a gente olhar para Jesus e perceber que Ele nos acolhe com tudo que a gente está carregando nas costas, mas Ele não vai nos deixar sendo burro de carga de problemas desse mundo. Ele promete nos aliviar e nos dar um outro caminhar bem diferente desse, para a glória do nome dEle, porque Jesus é acolhedor. Ele não quer ficar discutindo teologia comigo, com você, Ele quer me acolher, Ele quer te acolher, para transformar a sua vida e a sua família. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos a sua graça e a sua misericórdia, porque nós precisamos olhar para ti dessa maneira e perceber a sua graça maravilhosa no acolhimento que o Senhor faz com cada um de nós. Nós nos julgamos a criança que passou no vídeo, a criança bem vestida. A gente acha que porque estamos aqui somos bonitinhos, cheirosos, arrumadinhos, mas a tua palavra traz um ensinamento
totalmente diferente. Sua palavra diz que o Senhor olha para nós, para a terra toda, e procura um justo sequer e não encontra. De forma que, se a gente é alguma coisa nessa ilustração aí, nesse filme, a gente é a criança suja. A gente é a criança rejeitada. A gente é a criança que ninguém quer ficar perto. Só o Senhor quer ficar perto da gente. Só o Senhor que nos chama para perto de Ti. Só o Senhor que abre os seus braços e fala, vem a mim, pode vir a mim. Eu tenho todo o poder, eu podia estar curtindo Ele de outra maneira, mas a minha curtição, a minha alegria, a minha satisfação é aliviar a sua carga, é acolher você, é tratar a sua vida. Conduz o nosso coração nessa verdade e transforma a gente nisso, em nome de Jesus. Amém.